A história de hoje é sobre dever, desejo e um contrato de trabalho, digamos, bem fora do comum. Tudo isso vem do romance Para Conquistar um Libertino. E tudo começa com um homem, uma tempestade e um fardo enorme. Esse homem é o cínico e já bem cansado da vida, Conde Lucien Balford. Ele está ali, esperando a chegada de parentes que, sinceramente, ele preferia que ficassem bem longe. E por que ele está tão incomodado? Bom, aí que tá. O Lucien está, na verdade, preso por uma obrigação familiar. O testamento do falecido tio dele o forçou a hospedar a tia Fiona e a prima Rose de Lacroix. Então, vamos entender o tamanho do problema do Lucien. Primeiro, ele tem que garantir que a prima dele, a Rose, que ele apelidou de demônio, consiga um bom casamento. Segundo, ele precisa aguentar a tia Fiona, que é um drama só. E no meio disso tudo, ele se dá conta de uma coisa. Para garantir que suas terras continuem na família, ele precisa de um herdeiro. E isso significa o quê? Que ele, um libertino convicto que foge de compromisso, vai ter que arrumar uma esposa. Imagina só o desespero. E qual é a primeira atitude dele para resolver pelo menos uma parte desse caos? Simples. Ele demite a governanta da prima e, no mesmo instante, coloca um anúncio para contratar uma nova. Rápido, direto e sem pensar duas vezes. E é justamente esse anúncio que prepara o palco para a chegada de Alexandra Beatriz Gallen, uma mulher que precisa desesperadamente de um emprego. A entrevista deles vai ser tudo menos comum. E aqui a gente tem o choque de dois mundos, de duas necessidades urgentes. De um lado, o Lucien, que precisa de uma governanta muito competente para transformar a prima dele em alguém casável e rápido. Do outro, a Alexandra, que está com a reputação manchada por causa do último emprego e precisa de trabalho para ontem. Percebe? Um tem exatamente o que o outro precisa, mesmo que ainda não saibam disso. E a Alexandra mal abre a boca para falar das suas qualificações e pronto. O Lucien já toma a decisão assim, num piscar de olhos, baseado em critérios que, bem, não são nada profissionais. Ela, claro, fica totalmente sem entender. Mas o senhor nem sabe se eu sou qualificada. Ela ainda tenta trazer a conversa de volta para o lado profissional. E a resposta dele já mostra o tom da coisa toda. É aqui que o conflito central da história fica claro. Ele simplesmente ignora a linha que separa uma avaliação profissional de uma apreciação bem pessoal. Agora, apesar de toda a desconfiança dela, afinal, a reputação dele não é das melhores e o flerte é descarado, a necessidade fala mais alto. O salário é muito bom e a Alexandra acaba aceitando o emprego. Só que ela logo descobre que a tarefa dela é quase impossível. Pensa só, ela tem que ensinar Rose a se portar na alta sociedade, sobreviver a tia Fiona e seus dramas, aguentar o conde cínico e, o mais importante, fazer tudo isso sem perder o emprego ou o que resta da sua reputação. E aí o Lucien joga as cartas na mesa e explica o motivo real e nada profissional de ter contratado ela. Basicamente, ele quer que ela ensine a prima a ser tão inspiradora quanto ele a acha. E com essa tensão toda no ar, a relação que deveria ser profissional começa a ficar cada vez mais pessoal. O Lucien, que está super intrigado com a inteligência e a resistência da Alexandra, começa a inventar desculpas para ficar perto dela. A jogada dele é genial. Ele declara que ele mesmo também precisa de aulas de boas maneiras e que a Alexandra vai ser a tutora particular dele. É o pretexto perfeito para passar mais tempo com ela. Tudo sob a fachada de educação. E para compensar por esses deveres extras, ele aumenta substancialmente o salário dela. Uma atitude que ela, muito espertamente, entende como o que realmente é, uma tentativa de comprá-la. A partir daí, as linhas entre o profissional e o pessoal começam a se apagar completamente. As aulas de etiqueta viram verdadeiros duelos de inteligência. Um desafia o outro e a atração entre eles fica cada vez mais difícil de esconder. Toda essa tensão acumulada tinha que explodir em algum momento, né? E isso acontece numa noite, quando Lucien encontra a Alexandra sozinha, exausta, depois de um longo dia de trabalho. Ele se aproxima e diz que tem uma lição que ela nunca vai poder ensinar para a Rose. E aí, ele acaba com a distância entre eles. Ele a puxa para o colo dele e dá um beijo que muda absolutamente tudo. É o ponto de não retorno. O profissionalismo vai por água abaixo e dá lugar a uma paixão que surpreende os dois pela intensidade. E o que acontece quando as regras são quebradas desse jeito? Bom, logo depois do beijo, cada um reage de uma forma completamente diferente e essas reações vão definir todo o resto da história.
Olha só o que acontece. O Lucien, para fugir do que sentiu, faz o quê? Volta pro cinismo dele. Ele mandou o advogado criar uma lista com 15 mulheres nobres e adequadas para casar. Ele decide tratar o casamento como um negócio, uma distração. Já a Alessandra, ela fica abalada. A reação dela é de autopreservação. Ela tenta levantar de novo os muros profissionais, focando só na educação da Rose e reforçando para si mesma que ela é a governanta, não uma amante. E a partir daí, a jornada deles continua nesse cabo de guerra. Eles são forçados a conviver, frequentam os mesmos eventos sociais, e o fato é que, por mais que tentem, eles simplesmente não conseguem ficar longe um do outro. No fim das contas, depois de muita reviravolta, o inevitável acontece. Lucienne a pede em casamento e Alexandra aceita. Ela finalmente encontra o seu lugar. Não mais como uma empregada, mas como parceira dele. Mas a história deixa uma pergunta no ar, né? Será que um relacionamento que começa como uma transação, quase um negócio, pode de fato se transformar numa parceria verdadeira? É uma reflexão interessante sobre como o amor pode surgir das situações mais inesperadas.